Graça e paz, irmãos e irmãs. Esse é tempo de alegria, é tempo da irrupção, da salvação. Celebramos o nascimento de Jesus e eu diria para muitos é novidade, porque muitas pessoas têm uma figura de Natal que não necessariamente representa o Natal, né? Embora nas suas origens pretendia representar. Estou falando de quem? Estou falando do Papai Noel, que está por todo lado, em todo o comércio, né? Mas, na verdade, a ideia lá atrás, na história, era que Natal é um presente. E é verdade, é um presente. Né? Os reis magos foram levar presente, os pastores levaram presentes. Mas essa simbologia se perdeu. E o Natal virou uma corrida pelo consumo. O que era para ser um tempo de acolhimento da salvação, acolhimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, tornou-se uma festa comercial. Espero que você e sua família, ao se reunir, lembrem do aniversariante, que é Jesus. Eu queria ler para vocês, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, alguns versículos, especialmente do verso 1 ao 7. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Essa narrativa traz para nós diversas lições. Eu apontei pelo menos 4 que eu queria repartir com você que me acompanha. A primeira é que a visita que o mundo precisa é a visita de Jesus. Nós recebemos visita de todo tipo, não é? Há pouco eu pregava exatamente sobre isso. Visitou-nos o sol da eternidade, diz Lucas, numa verdadeira poesia lá do sacerdote Zacarias, né? E nem toda visita é agradável, a gente tem que reconhecer isso. Mas essa é a visita que dividiu a história. Nós vivemos o ano de 2021 de um calendário que tem como origem o nascimento de Jesus. Essa é a visita. Mas o nascimento de Jesus atrai simbolicamente e historicamente gente do mundo todo, porque a visita dos chamados reis magos, ou seja, mágicos do Oriente, é uma visita que traz um simbolismo muito forte. Não havia naquela região de onde eles vieram, hoje Irã, Iraque, o extremo Oriente, que a gente pode dizer, representando a antiga Pérsia, não havia reis lá? Certamente havia. Mas por que de repente eles são movidos somente pelos astros? Eu creio que nós precisamos entender que há por trás de todo o firmamento há um Deus, Senhor do universo. E acima de tudo, que revela às nações o seu santo propósito e incumbe o seu povo de levar esta mensagem.
Os magos foram atraídos porque reconheceram que um poder maior se levantava. Os magos foram atraídos porque foram tocados pelo Espírito de Deus. Deus queria passar a seguinte mensagem: o Salvador não era para apenas uma nação. O Salvador, o Messias, o ungido de Deus, era para toda a humanidade. Porque a Bíblia diz com muita clareza que Deus não se alegra com a morte do ímpio. E o desejo de Deus era a restauração de toda a sua criação. Quando a gente abre o Evangelho de João, ele faz com que a gente comece a pensar na encarnação de Deus através de seu Filho Jesus Cristo como uma mensagem de uma nova criação. Porque ele diz, no princípio. A expressão que ele usa em João é a mesma que está lá no livro de Gênesis. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, e que nesse momento eu posso senti-la, e você também pode senti-la. E foi isto que moveu aqueles sábios do Oriente para vir até Jerusalém e para chegar até Belém. Mas por quê? Porque o mundo precisa de direção. E eles viviam perscrutando os astros para encontrar direção para a sua própria civilização, para o seu próprio povo. E Deus revela para eles que a maior de todas as direções é aquela que o Filho de Deus, o Verbo feito carne, traria ao mundo. A segunda coisa é a observação que diz que vimos a sua estrela. Deus está nos passando sempre sinais. A Bíblia está cheia de sinais, ou seja, de testemunhos, que são verdadeiros sinais para nós de como Deus deseja cuidar das pessoas, de como Deus deseja nos acolher, conforme Jesus, dirigindo-se a Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quis acolher-te como a galinha reúne os seus pintinhos. Ou seja, o propósito de Deus é acolhimento a todos. E a percepção deles de ver a estrela, ir para Jerusalém, é um sinal de sensibilidade, mas ao mesmo tempo de reconhecimento de carência. Eles tinham a ciência deles, eles tinham as divindades deles, mas isso não lhes era suficiente. E a gente percebe que mesmo as pessoas que dizem assim, eu já tenho a minha religião, eu já tenho as minhas afirmações, as minhas convicções, mas no momento do aperto, no momento da dificuldade, nasce no coração do ser humano, percebe o ser humano um vazio. E esse vazio só uma pessoa pode ocupar, que é Jesus Cristo. E a tarefa deles foi perceber, buscar e achar, não é? A outra personagem nessa narrativa que me chama a atenção, além dos reis chamados reis magos, né, que a tradição estabeleceu que seriam 3, na Idade Média se discutiu se não seriam 4, mas não importa, eram sábios do Oriente. A outro personagem é Herodes. É impressionante que sempre que Deus quer realizar coisas, o inferno se levanta. Sempre que você se propõe a buscar a Deus, sempre que você se propõe a conhecer a Deus, sempre que você se propõe a seguir a palavra de Deus, virão obstáculos. O apóstolo Paulo fez várias advertências sobre isso. E Jesus também disse, no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos chamados a perseverar no caminho que a estrela de Belém aponta, o nascido em Belém, o menino Jesus, aquele que cresce e se torna o Salvador do mundo. É impressionante como que também o Natal e o nascimento em Belém nos traz um recado também muito forte. Num tempo em que muitas pessoas se acercam da igreja pensando só em bens materiais, pensando em solução dos seus negócios,
é interessante como os olhos estão postos só no, na vida temporal, na vida presente. As pessoas não raciocinam sobre o destino eterno da alma humana. Querem garantir tudo para agora, quando nós sabemos muito claramente que essas coisas que ansiamos, quando tocamos nela, quando as temos, nós desfrutamos por um momento e daqui a pouco a nossa sede, a gente quer mais, especialmente numa sociedade que toda hora está lançando ideias de consumo de coisas que vão tornar você ou mais bonito, ou mais aceitável, enfim, há um mercado que está sempre presente nos atraindo, fazendo com que o nosso coração se desvie do propósito maior que Deus tem para a nossa vida, a gente passa a viver em função do mercado. E isso, infelizmente, muitas vezes até, diríamos, atinge a religião, atinge a fé cristã, porque, de repente, o púlpito, a celebração gira em torno de você vir para o altar para obter coisas, não para ganhar a Cristo. Porque Paulo dizia com muita clareza, e eu quero repetir para você, o Natal é dizer claramente isso. Para mim, o viver é Cristo. Ou seja, não há vida que seja abundante, não há vida que seja dignificante, não há vida que seja abençoadora fora do segmento de Jesus, fora da vida que Jesus pode e deseja nos dar. Mas ainda há um outro elemento que eu enxergo muito presente. Os reis nasceram em palácios e as trombetas tocavam para anunciar o nascimento de um rei. Jesus nasceu na aldeia mais humilde de Judá. Tanto que o profeta diz: das menores que és em Judá, de ti sairá o rei, o verdadeiro rei, aquele que já reinava antes do mundo existir e aquele que continuará reinando por toda a eternidade, Jesus Cristo. E há algumas coisas que não podem ser desconhecidas. Primeiro, claramente fica para nós o fato de que, mesmo em Belém, nessa tão pequena cidade, não havia lugar para Jesus na hospedaria. E eu diria para você que isso é muito claro para nós, não é? Há muitos lugares que precisam da presença de Jesus, mas que não abrem espaço para a presença de Jesus. Há muitas famílias vivendo em ódio, conflito constantes, e que se acolhessem a presença de Jesus, o espírito de graça, de amor e de reconciliação passaria a habitar naquele meio, trazendo um clima novo e diferente. A luz que brilhou através da estrela sobre a cidade, a pequena aldeia de Belém, ela brilhou não sobre uma moradia, não sobre a hospedaria, brilhou sobre um estábulo. A manjedoura e a cruz são as marcas do Evangelho. O Evangelho não é marcado por um trono. Até tentaram transformar Jesus em rei e ele escapou disso, fugiu disso. O Evangelho narra isso. Jesus começa numa manjedoura e termina o seu ministério terreno na cruz do Calvário. E por ser esse padrão de simplicidade e humildade, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Há sempre uma nova etapa para quem descobre a graça revelada através do nascimento de Jesus, através da encarnação de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Há uma graça que tira-nos da obscuridade, tira-nos dos sentimentos ruins e nos coloca num ministério, numa vida, num padrão de reconciliação com todos e de descoberta de que, para nós, o viver é Cristo. Que o Natal traga essa presença do verdadeiro Papai, o Deus dos céus, e a verdadeira redenção, Jesus Cristo feito homem.
Que Deus te abençoe, é a minha oração, e que o Natal seja uma celebração que a semelhança da descoberta desses sábios do Oriente, seja uma descoberta de coisas novas, porque em Deus, todo dia, coisas novas podem acontecer. O velho, aquilo que pesa, aquilo que atrapalha, nasce e se renova na vida de Jesus e na vida dos que o buscam e que o conhecem. Que Deus te abençoe. Amém.